Vamos lá, galerinha amada do meu coração, vamos continuar aí nossa aula de gerenciamento de processos de negócio. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina que busca trazer qualidade àquilo que se realiza nas organizações por meio de uma cadeia de valor de ponta a ponta, agregando valor ao resultado final entregue ao cliente ou usuário de determinado serviço ou produto. E no âmbito da administração pública a gente tem aplicado muito gerenciamento de processos, tá? Não à toa, essa técnica, essa abordagem, essas ferramentas são amplamente cobradas na realidade dos concursos públicos, ok? Vamos lá? Sem mais delongas, vamos continuar com a nossa matéria tão amada, que eu acho que vocês estão adorando, né? Tem que adorar, viu? Diga que adora. Vamos lá? Bom, agora a gente está, trabalhando as várias ferramentas, técnicas e abordagens que são utilizadas no mapeamento, análise e melhoria de processos. Vamos falar agora do CIPOC. O CIPOC, gente, é uma técnica muito utilizada na hora, por exemplo, de mapear, tá? Fazer mapeamento de processos para poder, posteriormente, proceder à análise. Na verdade, vai ser uma sigla, tá? Das palavras em inglês, supplier, input, process, output e customer, que são, respectivamente, tá, gente? Olha só, fornecedor, entrada, processamento, que é o conjunto de atividades ou tarefas, tá? Processamento, output, que seriam as saídas, e, por fim, os clientes que um processo vai ter. Na verdade, gente, consiste, por exemplo, de você colocar, por exemplo, numa tabelinha e você coloca aqui, ó, supply, input, process, output e customer. Outputs, desculpa. E aí você lista aqui seus vários processos. Por exemplo, processo 1, processo 2, processo 3. Aí você vai descrevendo quem é o fornecedor, quem é a entrada, quais são as atividades, qual é a saída, quem é o cliente. Você faz isso com os vários processos para organizar as informações. Normalmente ele é utilizado no sistema Lean, ok? Do Seis Sigma. E não há um padrão ou conjunto de notação preferida, ok? Ela pode aplicar aí por meio de preenchimento de uma tabela, como eu disse a vocês, com os elementos que compõem a sigla, que é justamente fornecedor, entrada, processamento, saída e cliente, ok? Então vamos lá, o que acontece aqui? Num primeiro momento, quando a gente vai estudar a estrutura do processo, é importante compreender os seus elementos componentes. E esses são os elementos componentes de todo e qualquer processo. Quem é o fornecedor? O fornecedor é aquele que entrega o input necessário para que o processo tenha início. E o input é justamente o dado, a informação, o requerimento, a energia necessária para que o processo ocorra. A partir do input, a gente gera uma série de etapas, que a gente chama de processamento, que são as tarefas ou atividades, para gerar um output ou uma saída. E tudo isso vai se destinar a um cliente. Ou seja, o cliente é aquele a quem o resultado se destina, o resultado final se destina. Então, o CIPOC nos ajuda a estruturar esses elementos para compreender a dinâmica dos processos, ok? Isso vai auxiliar até na futura montagem de fluxogramas, que são gráficos de representação dos processos, ok? Avançando aqui, olha só. O CIPOC é aplicado com mais frequência em situações em que é necessário obter um consenso sobre quais aspectos de um processo devem ser estudados. Vantagem é que é rápido e simples de aplicar, é uma tabela com colunas que você vai preencher e pode auxiliar outras abordagens mais robustas de modelagem, porque sozinho ele não tem muita informação, tá, gente? Então, o que a gente faz? A gente normalmente usa o CIPOC para que, a partir da análise do CIPOC, com esses componentes, a gente tenha uma abordagem mais robusta de modelagem que nos permita analisar com mais profundidade as informações relativas ao processo, ok? Olha só o que aconteceu com certa aluna minha. Ela passou no concurso, tal, começou a trabalhar na área de gerenciamento de processo. Na verdade, na área de gestão estratégica. E aí, uma das áreas da gestão estratégica é o gerenciamento de processos, tá, gente? Nas organizações. E aí, o chefe dela, à época, pediu para que ela fizesse um mapeamento de processo e pediu para ela aplicar um CIPOC. Aí ela, beleza, falou pro chefe, né? Ela falou assim, meu senhor, o que é o CIPOC, Jesus? Aí ela mandou uma mensagem pra mim no Facebook à época. Hoje ela é até minha amiga, tá? Ela mandou uma mensagem pra mim perguntando, pelo amor de Jesus, o que é o CIPOC? O CIPOC é tão simples, o CIPOC é tão fácil. Eu falei, olha essa aula, você não prestou atenção, porque eu te ensinei, viu, Marina? E aí, Marina começou a aplicar o CIPOC e ficou tudo certo, ok?
Então é isso, gente. O CIPOC é uma tabelinha, tá? Que vai organizar de modo estruturado as informações e os elementos componentes de um processo, tá? Não é como o fluxograma, que vai mostrar o passo a passo de um trabalho, não. Não vai mostrar conceito de raios e piscinas como tem num fluxograma. O CIPOC é, na verdade, uma tabela para organizar dados para você conseguir fazer uma abordagem mais robusta de modelagem com outras técnicas e ferramentas, como as que eu irei ensinar aqui ao longo do nosso curso, ok? Então, passou mais uma ferramenta de gerenciamento de processos que você conhece, o CIPOC. Vamos lá, mais uma abordagem, é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é, na verdade, tá? E é importante que a gente lembre que é um tipo específico de histograma, tá? O Pareto vai ser, portanto, um tipo de histograma. Ele faz controle estatístico de processo, tá? É uma ferramenta CEP, que faz controle estatístico de processo, que vai ter na base o princípio de Pareto. Vamos entender, gente, o que é o princípio de Pareto? Na verdade, Vilfredo Pareto foi um economista que estudou, a princípio, a distribuição de renda na sociedade. E ele observou uma relação de proporção das rendas no seguinte sentido. 80% da população concentra 20% da renda, ou seja, tem muita gente com pouco dinheiro. E você tem na mesma relação de proporção uma galera que é pouca, 20%, mas que detém 80% do capital no mundo, na sociedade. Olha que interessante, né, essa análise. E essa análise teve reflexo em diversas áreas de conhecimento, inclusive na administração, no gerenciamento da qualidade e na gestão de processos. E ela vai partir dessa premissa. Só que aqui a gente vai realizar uma análise quantitativa, uma distribuição de frequências estatísticas das causas e efeito. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar problemas conhecidos e a partir de problemas que são conhecidos, ele vai ver a causa do problema e o efeito que ele gera. Ele vai dizer o seguinte, na maior parte das vezes, a gente tem muitas causas para pouco efeito, ou seja, 80% das causas que são antecedentes de problemas geram um problema com 20% de efeito, ou seja, tem muitos antecedentes, mas o consequente é pouco, o efeito é baixo, ok? 20% de impacto. Isso não é muito problema para a organização, tá? Eu costumo chamar de muito barulho, por nada, a curva 80-20. Agora, a curva 20-80 é o seguinte, há problemas que são nada triviais, mas são vitais. A gente não enxerga as causas antes, porque são na ordem de 20% de causas, mas quando o efeito negativo do problema eclode, é na ordem de 80% de impacto negativo. Ou seja, isso deve ser priorizado. Então, o que Pareto faz? Sobre problemas conhecidos, a gente realiza uma estatística de estratificação, criando categorias, dividindo o que é importante do que não é importante, o trivial do não trivial, o vital do não vital. E aí a gente consegue priorizar ações dentro daqueles problemas conhecidos, que a gente vai categorizar e vai enquadrar na curva 20-80 ou na curva 80-20. A gente pode ainda, depois de fazer essa classificação, aplicar outra classificação de Pareto, Pareto sobre Pareto, até chegar àquele problema assim que é mais importante. Então, para que serve Pareto? Para categorizar e priorizar ações de melhoria dentro da ordem 80-20, 20-80. Lembrando que é um tipo de histograma que vai fazer uma distribuição de frequências estatísticas em causas e efeitos. Então, olha lá o que eu tenho anotado aqui para vocês. Na sua base está o princípio de Pareto, que refere que um pequeno número de causas, geralmente 20%, é responsável pela maioria dos problemas, geralmente 80%. Faz um levantamento quantitativo das causas, estatístico, para problemas já conhecidos. Em suma, preceitua que 80% das causas triviais responde por cerca de 20% dos resultados mais significativos, ao passo que 20% das causas essenciais respondem por 80% dos resultados mais importantes. Então, a curva 20-80 é muito mais drástica, tá? Desse modo, existem poucos itens vitais e muitos itens triviais a se considerar. Trata-se, então, de uma técnica universal para separar os problemas em duas classes. Os poucos que são essenciais e os vários que são triviais, trazendo a possibilidade de classificação e de priorização de problemas. Essa é a principal informação. Então, como eu coloco, categoriza, estratifica, prioriza, é um tipo específico de histograma, é uma ferramenta de controle estatístico de processos. Bom, certa vez, numa prova aqui, foi qual concurso? FUNPRESP.
FUNPRESP, realizada pela Banca CESP, né, Sebrasp. Eles cobraram um estudo de caso em que dizia assim, né, colocavam uma série de problemas e dentre os problemas eles estabeleciam que os gestores contavam com alto grau de reclamação dos usuários de serviços, mas não eram conhecidas as causas que geravam tal efeito. Aí a gente usou Ishikawa para levantar essas causas. No estudo de caso você tinha que apontar isso. Outra, falou assim, para os problemas conhecidos era necessário que se criassem categorias de priorização de ações de melhoria. Aí você tinha que fazer o quê? Pareto. Tá? Então, no caso concreto, é para isso que Pareto serve, para estratificar, para colocar aquilo que é importante em relevo, para que a gente trate primeiro o que é importante, deixando aquilo que não é vital, aquilo que é trivial para ser tratado depois, caso seja necessário, né? Porque às vezes você nem trata. Então, Pareto vai separar o joio do trigo, o que é importante do que não é importante. É uma ferramenta CEP de controle estatístico de processos, portanto. Vamos ver a próxima ferramenta que a gente tem aí? Vem comigo. Diagrama de Ishikawa, que foi o que eu acabei de mencionar para vocês, tá? O diagrama de Ishikawa também é chamado de gráfico espinha de peixe, por motivos óbvios. Olha lá o desenho dele abaixo, é uma espinha de peixe. A análise que Pareto faz, gente, é uma análise, aqui ó, é a análise qualitativa dos problemas. Então, para montar Pareto, primeiro você conhece o problema que você tem. A partir do problema gerado, é que você vai conseguir definir todas as causas que geram determinado problema ou efeito de melhoria, tá? Então, você não monta Ishikawa sem antes saber quem é o problema ou efeito negativo. Em síntese, a gente primeiro identifica o problema ou o efeito e aí a partir disso a gente faz uma investigação da origem de modo qualitativo e não quantitativo, tá? E aí a gente faz um levantamento de ideias, questiona acerca daquilo para saber quais são as origens ou as causas daquele efeito ou problema de melhoria. Toda vez que numa questão eles mencionarem causa e efeito, sinta cheiro de peixe. Provavelmente estarão falando de Ishikawa, porque a base dessa ferramenta é justamente a identificação de todas as possíveis causas que geram determinado efeito ou problema de melhoria, assim que se caracteriza. Por esse mesmo motivo, além de chamar diagrama de Ishikawa, porque foi criado por Ishikawa, também é chamado de diagrama espinha de peixe, porque parece um espinho de peixe, e também é chamado de gráfico de causa e efeito. Ainda que Pareto trabalhe com relação de causa e efeito, ele não é utilizado para investigar essa relação. Ele é utilizado para priorizar e categorizar. Quem é utilizado para realmente identificar as causas de determinado efeito ou problema é Ishikawa, ok? Então vamos lá para as observações. Em sua essência, que está aí sua essência, né? Em sua essência, representa a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para esse efeito. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o efeito, tá, gente? O efeito é o problema. O efeito é uma não conformidade. Uma não conformidade é um defeito, é um problema, ok? Então, defeito, efeito, problema, não conformidade. Primeiro a gente precisa saber isso aqui e colocar isso na cabeça, ok? Aí olha só, gente, presta atenção. Uma vez identificado o efeito ou problema de melhoria, a gente vai investigar a origem desse problema ou efeito de melhoria. É muito comum que na realidade das organizações, até na vida da gente, né? A gente sempre se preocupe com o efeito sem considerar as causas. Aí a gente tenta tirar o efeito negativo, o impacto negativo, e aí quando a gente menos observa, o problema retorna, porque você não eliminou as causas que vão dar origem ao problema de novo. O problema vai reaparecer constantemente, ok? Então é preciso estar atento à origem dos problemas e trabalhar nas causas, que é isso que vai fazer com que o problema não mais se repita ou não mais apareça adiante. Ah, tô com dor de cabeça, tomo remédio para dor de cabeça. Você sabe qual é o problema da sua dor de cabeça? Não, então vai ao médico, ele vai investigar as causas, vai te dar um diagnóstico. Essa é uma ferramenta de diagnóstico, tá? Aí você fica tratando a dor de cabeça, que é o efeito, e não vai à origem. Quando você menos espera, você morreu, né? Tô brincando, né? Pode acontecer, então toma cuidado. Olha lá, seguindo. Considera as variáveis das causas que afetam um processo.
A exemplo do que ocorre na maioria das empresas, os pontos fracos acabam por gerar inúmeras dificuldades e problemas operacionais, com grandes e inevitáveis reflexos negativos sobre o meio organizacional. Bom, gente, na hora de montar Ishikawa, normalmente a gente usa uma ferramenta chamada 6Ms, que são, na verdade, fatores de produção. Esses fatores de produção são medição ou medidas, mão de obra, método, meio ambiente, máquinas, matéria-prima. Presta atenção que os 6M são o quê? Fatores de produção. Eles não são as causas, eles podem estar relacionados às causas. Daí eu vou fazer uma análise prática com vocês, tá? Olha lá de novo para o gráfico. Então aqui no problema eu vou colocar o efeito. Vamos colocar que o efeito negativo ou problema seja lentidão dos processos no âmbito do judiciário, tá? Do MPU. Vamos colocar lentidão dos processos que tramitam no MPU. Aí aqui a gente vai colocar as medidas. Medida tá tendo problema com indicadores, falta de controle? Aí você vai colocar, tá vendo? Não tem nenhuma setinha aqui, não tem causa. Tem a ver com a mão de obra? Tem que fazer concurso e chamar mais gente. Aí essa setinha é a causa. Tem a ver com o meio ambiente, com as instalações físicas? Aí colocou aqui, tem. Aí essas setinhas outras aqui são para definir e explicar cada vez mais. Tem a ver com falta de matéria-prima? Aí aqui é uma causa 3. Tem a ver com máquinas? Causa 4. Então, gente, não necessariamente os fatores de produção serão origem de problemas, mas se tiver relacionados a eles, a gente vai colocando uma setinha que vai identificar a causa relacionada ao fator de produção. Presta atenção que eu já vi prova cobrando, ao invés de 6Ms, 4Ms, 5Ms, até 6Ms pode, e menos Ms também, porque o fator de produção é teu, tu coloca quantos você quiser, tá? Só que mais M's do que 6 você não bota. Ah, qual é o problema da produção? Qual é o problema da lentidão? Ah, foi, o mé que eu tomei, foi minha mulher que me encheu o saco a noite passada, é meu marido que não larga do meu pé. Não, gente, não inventa M não, tá? É até 6 e podem ser menos M's, mas não aumenta. Então, os 6M's é uma técnica auxiliar, não que você seja obrigado a utilizar na construção do Ishikawa, mas ajuda, porque já organiza ali fatores que normalmente estão associados a problemas, a origem de problemas no âmbito da organização, na prestação de serviços, numa organização industrial, ok? Então, assim que a gente deve considerar. Bom, avançando aí. Vocês percebem que eu fiz um levantamento também de informações e eu posso utilizar para auxiliar a construção do Ishikawa o brainstorming, que é a chuva de ideias, que é uma técnica, tá, gente, de colheita de informações em grupo que busca levantar o maior número possível de informações para a resolução de um problema. Então, eu posso fazer uma sessão de brainstorming para levantar as causas que estão gerando determinado efeito ou problema de melhoria, tá? Isso pode ser utilizado. Então, fica ligado que a gente pode, no contexto do Ishikawa, montar várias outras técnicas auxiliares para deixar a ferramenta bem completa, tá? Não que seja obrigado, mas você pode auxiliar por meio dessas medidas, tá? A construção do Ishikawa. Lembrando que o brainstorming tem como característica essa técnica de integração grupal em que o moderador vai colher as informações sem fazer juízo prévio de valor. Se alguém no meio da reunião de brainstorming falar alguma opinião ridícula, você ri por dentro, pensa assim, que burro, dá 0 para ele. Mas você anota. Você não pode excluir de cara as ideias que você considera ridículas, não, tá? Depois é que vai passar por uma filtragem e aí vai ser definido aí uma prioridade daqueles temas mais recalcitrantes, aquilo que de fato é importante, tá bom? Então essa é a ferramenta Ishikawa que pode ser utilizada em combinação aí com os fatores de produção 6Ms e também com a técnica do brainstorming, ok? Vamos ver nossa próxima ferramenta de qualidade, análise e melhoria de processos. Histograma. Aqui eu tô falando de histograma de modo geral, tá, gente? Estabelecendo de modo geral a utilização de um histograma. Gente, o que é histograma? Histograma é um gráfico de distribuição de frequências estatísticas. Pareto é um tipo de histograma, gráfico de dispersão é um tipo de histograma, ok? Ishikawa não, porque Ishikawa não é uma ferramenta CEP, tá? Histograma é uma ferramenta CEP, ou seja, de controle estatístico de processo. Serve para tabular dados, gerar informação, serve para apresentar aí conceitos estatísticos para gente, média, moda, mediana, mediatriz,
desvio padrão, tantos elementos inerentes e que podem servir ao controle estatístico de processos, ok? Então, de modo geral, além de uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta de gerenciamento de processos que serve, inclusive, para fazer a amostragem de aceitação. Olha um exemplo que a gente tem aqui, olha só. Na estatística, portanto, o histograma é uma representação gráfica de distribuição de frequências de determinados eventos, normalmente um gráfico em barras verticais. Por exemplo, eu posso ver o consumo ao longo do mês de determinado material. Aqui em janeiro consumiu 50, em fevereiro 40, ou seja, são frequências estatísticas, tá vendo? Isso é um tipo de histograma, tá? Lembrando que Pareto também é um histograma, só que ele faz uma distribuição estatística aí da análise de causas e efeitos. Entenderam, gente? Então, histograma é uma espécie de ferramenta CEP, faz controle estatístico de processo. Toma nota disso, é uma ferramenta CEP, portanto. Outra ferramenta, folhas de verificação, que a gente também pode chamar de checklist. Vai ser um formulário pré-impresso, estruturado, utilizado tanto para coletar dados como para organizar esses dados, facilitando sua recuperação posterior e o seu registro. Então, como é que funciona, gente? A gente pega um formuláriozinho, um checklist, e anota, por exemplo, itens de produção e as etapas da produção, ou a quantidade, o tipo de defeito. São super ecléticas e versáteis as folhas de verificação. Depende do objeto de análise do processo que você está fazendo. Vai ajudar, portanto, a colher dados, a gerar informações, a processá-las, tanto para depois recuperar com facilidade, quanto para tomar decisões. Eu até acho bacana, quando eu estou trabalhando com isso, colher por meio de checklists alguns parâmetros para depois montar, por exemplo, fluxogramas, tá? Facilita a vida. Então, tem várias funcionalidades, os checklists ou folhas de verificação. Olha um exemplo que a gente tem aí. Folha de verificação, aqui a gente diz o produto é o produto X, estágio de fabricação e inspeção final. Aí você aqui preenche a data, né? Vamos lá, dia 12/6/2018. Aí estágio de fabricação, seção, DDP, Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. Aí vai, né? Aí você vai lá, ó, tipo de defeito, marca, peça incompleta, trinca, deformação. Total de itens inspecionados, 1.525. Aí você vai colocando aqui, ó, marcas na superfície. Aí você vai marcando, deu esse número aqui. Trincas, peças incompletas, deformação. Ou seja, gente, funciona como uma espécie de lembrete, para você lembrar de itens de controle, para você fazer certas verificações que são importantes no processo produtivo, ou seja, depende de como está sendo utilizada essa folha de verificação. É uma espécie de lembrete de itens de verificação, itens de controle, ok? É mais uma ferramenta aí de análise e melhoria de processos que a gente pode aplicar também no gerenciamento da qualidade. Seguindo. Gráfico de dispersão, uma outra ferramenta CEP, de controle estatístico de processos. Na base dessa ferramenta, a gente tem o seguinte conceito. Buscam-se duas, sempre, tá, gente? Buscam-se, olha só, buscam-se duas variáveis quantificadas e relacionam-se essas variáveis quantificadas para saber se entre elas há uma correlação forte ou fraca, ou se não há correlação, ou ainda se há correlação. Então, essa ferramenta sempre vai analisar os pares. Essa é a base da ferramenta. É um tipo de histograma, é uma ferramenta CEP, só que um histograma especializado nisso. Verificar se uma variável quantificada daqui tem relação ou correlação com a variável quantificada de lá. Então, são sempre duas grandezas numéricas, ok? Sempre comparação aos pares. Olha como é que funciona, portanto. Constitui maneira de visualizar a relação entre duas variáveis quantitativas por meio da coleta de dados aos pares, sempre aos pares de duas variáveis, causa e efeito. Busca-se checar a existência de relação entre essas variáveis. Então, olha só essa daqui, ó. Horas de treinamento, aí vai de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E produtos com defeito, ó, 280, 330, 380, 430, 480, 530. O que a gente pode observar aqui? À medida que a gente treina o percentual de defeitos, olha só, cai. Aqui a gente não treinou, olha como é grande o percentual de defeitos, quase na ordem de 530 defeitos. Então, olha só, a gente mostrou aqui uma tendência
central, porque os pontos costumam ficar o quê? Agrupados ao centro. É claro que existe um leve desvio padrão, mas tem uma tendência central. Então isso aqui é um gráfico que vai mostrar para a gente uma correlação forte, uma correlação inversamente proporcional, descendente, ou seja, à medida que a gente treina mais, decai o quê? O número de peças com defeitos. Então, se a gente treinar muito, as pessoas têm mais destreza e aí elas vão errar menos. É o que o gráfico está nos apontando quanto informação. Olha as correlações que podem existir a vir de um gráfico de dispersão. Olha lá. Aqui no primeiro gráfico, a correlação é positiva. Olha só, formou uma tendência central entre os pontos. É claro que não vai ser perfeito, vai ter um pequeno desvio padrão para cima e para baixo, tá? Em que o eixo X mostra aqui uma variável quantitativa e o eixo Y outra variável. Enquanto um aumenta, a outra aumenta. A correlação pode ser ainda negativa, em que enquanto uma variável aumenta, no caso a Y, a X faz o quê? Decai. Diminui. E pode ainda não ter correlação, quando os pontos não têm uma concentração central. Aí ele não mostrou uma tendência. Então eu posso dizer que além de um histograma, isso é um gráfico de tendência, que vai me mostrar se uma variável correlaciona-se positiva ou negativamente com outra. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês a base dessa ferramenta e não acabou não, a gente ainda tem que tratar de diversas outras ferramentas e abordagens para a gente modelar, para a gente mapear, para a gente analisar os processos no âmbito de uma organização. Até mais, daqui a pouco a gente volta com mais conceitos.